Olá, queridos amigos e irmãos desta minha rede social. Eu sou o Padre Norbério, da Igreja Siríaca Ortodoxa São Jorge, no bairro de Precabura, na cidade de Eusébio. A minha igreja, ela pertence ao Patriarcado Siríaco Ortodoxo, o qual tem como núncio apostólico Sua Eminência Mortito Tusa. Nestes últimos dias, muitas perguntas me foram feitas em caráter privado. O que vem a ser uma igreja canônica? Ou o que é essa tal de canonicidade e qual a importância dela para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Pois muito bem, a palavra cânon e suas derivações é de origem grega e significa lista ou relação. Isso mesmo. Um exemplo bem prático que podemos usar aqui é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é formada por uma lista, uma relação ou um cânon de livros, os quais, por formarem as escrituras sagradas, são denominados livros canônicos. Olha que interessante, não é? Alguns livros de origem apostólica, como o caso do Evangelho de São Tomé, não faz parte do cânon da Bíblia, não faz parte da lista ou da relação dos livros que formam a Bíblia Sagrada. Razão pela qual o Evangelho de São Tomé não é considerado um livro canônico, muito embora esse livro traga muitas elucidações da santa tradição da igreja. Isso mesmo. No início do cristianismo, 5 grandes comunidades se originaram da ação evangelizadora diretamente dos apóstolos. Olha que interessante, gente. Essa lista de grandes comunidades, ou este cânon de grandes comunidades que tiveram origem pela ação evangelizadora direta dos apóstolos, são elas: primeiro, a de Jerusalém, a qual teve como primeiro bispo São Tiago. O segundo centro, Antioquia da Síria, o qual teve São Pedro como o seu primeiro bispo. Depois, aquela região onde hoje é composta da Turquia e as imediações da Rússia, a qual teve como primeiro bispo Santo André. O quarto centro foi o Egito, o qual teve como primeiro bispo São Marcos. E o quinto e grande centro cristão, ninguém sabe ao certo quem ou de onde se originou essa comunidade, que é a Igreja de Roma. Porém,
São Pedro saiu de Antioquia, deixou o seu sucessor, Santo Evódios, e foi para Roma, se tornando assim o primeiro bispo daquela comunidade, e em bem pouco tempo ele foi martirizado. É isso mesmo. Além desses grandes centros cristãos que tiveram origem da ação evangelizadora diretamente dos apóstolos, outros países também tiveram as suas comunidades originadas pela ação direta dos apóstolos, como é o caso da Armênia, que foi evangelizada por São Judas Tadeu. A Índia, que foi evangelizada por São Tomé. Muito bem. Então, meus irmãos, qualquer igreja hoje, em qualquer parte do mundo, para ser uma igreja canônica, se faz necessário estarem vinculadas ao cânon das igrejas que tiveram origem pela ação dos apóstolos. Muitas igrejas se formaram independentemente de estarem ligadas a esses grandes centros cristãos. Muitas mesmo. E aqui eu quero citar algumas delas. No lado ortodoxo, nós temos a Igreja Católica Apostólica do Peru. Temos a Igreja Ortodoxa da Unidade do Patriarcado de Santo André. Essas igrejas não têm nenhum vínculo canônico. Elas não são igrejas canônicas. Elas não estão ligadas a nenhuma comunidade que teve origem pela ação evangelizadora dos apóstolos. No lado católico romano, temos a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Tem também a Igreja Católica Ecumênica Renovada. Essas igrejas não têm nenhum vínculo com a Igreja Católica Romana. Logo, também, elas não são igrejas canônicas. Com isso, eu não quero tirar o mérito dessas comunidades. Elas têm a sua real importância porque trabalham para a reconciliação do homem com Deus e também a sua santificação. Isso mesmo. Em relação à canonicidade, qual a importância da canonicidade para a Igreja Ortodoxa e para a Igreja Católica Romana? Olha, gente, é muito importante a canonicidade para essas igrejas. Para a Igreja Ortodoxa, ela é importante porque a Igreja Ortodoxa foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E a autoridade máxima da Igreja Ortodoxa é o Santo Sínodo, que é a reunião
de todos os bispos apenas das igrejas canônicas. Os bispos das igrejas consideradas não canônicas não podem fazer parte do Santo Sínodo das igrejas ortodoxas canônicas. A Igreja Católica Romana é um pouco diferente. A autoridade máxima da Igreja Católica Romana é apenas o Papa de Roma, uma pessoa só. No entanto, o líder máximo da Igreja Católica Romana é eleito por bispos cardeais. As igrejas ditas católicas sem vínculo com a Igreja de Roma, ou seja, sem comunhão com a Igreja de Roma, os seus bispos não podem jamais serem cardeais. Eis aí a importância da canonicidade para estas duas igrejas. Mais uma vez, eu quero enfatizar que as igrejas sem vínculo canônico, mas devidamente amparadas pela Constituição dos países em que elas residem, todas elas devemos o devido respeito pelos seus estatutos, pelas suas regras e pelas suas ações pastorais. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal. Bishemabo o abro horukadish, raza lohô, Shariru Amin.